E aí galera, o vídeo de hoje é sobre um estudo feito por pesquisadores brasileiros que demonstrou qual que é o mecanismo por trás da ocorrência de mais da metade dos casos de câncer. Então eu vou falar para vocês sobre como que funciona esse mecanismo, qual que é o impacto dessa pesquisa ali em fornecer subsídios para desenvolver medicamentos e tratamentos contra o câncer e como que esse estudo aumenta o nosso conhecimento para pensar em maneiras de como prevenir o câncer. Olá, meu nome é Adonis, sou bacharel em Biologia e estamos aqui no canal Microscopia e Ciência. Bom, então gente, o estudo foi feito por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E esse estudo foi publicado na prestigiada revista de Química chamada Chemical Science, que faz parte da Sociedade Real de Química do Reino Unido. Então, antes de falar para vocês mais sobre o estudo, eu achei importante aqui trazer um breve resumo do que é o câncer. Então, gente, o câncer é um problema ali que acontece no nosso corpo justamente por uma célula que começa a se replicar indefinidamente. Essa célula, chamada de célula cancerígena, ocorre porque nosso corpo, que tem trilhões de células, que está constantemente ali, as células estão se replicando e aumentando sua quantidade, se renovando. Nesse processo de replicação pode acontecer alguma mutação e essa mutação pode fazer com que a célula se torne cancerígena. E aí, gente, essa célula cancerígena pode partir para outras partes do corpo e é o que é chamado de metástase, que é quando o câncer sai da sua origem inicial e invade ali outros tecidos ou outros órgãos. Mas o que acontece? Nosso corpo tem mecanismos para regular e prevenir o surgimento do câncer. Senão, constantemente teríamos vários cânceres surgindo aí por dia. Então, nosso corpo tem mecanismos que são principalmente ali maneiras de você matar aquela célula que ficou cancerígena e de você reparar aquela célula também, ou de você fazer com que a própria célula se suicide, que é o processo de apoptose. Então, uma das proteínas que está envolvida nesse processo de fazer a regulação das células para que elas não se tornem cancerígenas é uma proteína chamada P53. Foi justamente alvo desses estudos aí que foram conduzidos e publicados. Essa proteína P53 funciona como se fosse uma guardiã do genoma. Por quê? Porque ela faz ali uma espécie de vistoria durante o ciclo celular, onde as células estão se dividindo. E durante essa vistoria, ela identifica genes que estão ali defeituosos, genes que sofreram mutações, e ela encaminha para duas opções. Ou ela encaminha para mecanismos que reparam aquele gene que está mutante, que está ali errado, ou então ela ativa a cascata de reações que faz com que aquela célula sofra apoptose, que é a chamada morte celular programada, que é quando a célula ali passa por uma série de reações e uma série de processos onde ela própria se suicida e depois disso as próprias células do corpo são responsáveis por englobar aquele material restante. E aí, gente, o que já é conhecido na literatura é que mutações nesse gene que codifica a proteína P53 são responsáveis por mais da metade dos casos de câncer. E a gente vê que tem uma certa lógica, porque uma mutação em um gene que codifica uma proteína que é responsável por fazer uma vistoria ali nas células para que não se forme um câncer, a gente pensa que mutações nesse gene realmente são preocupantes. E outra coisa, não só a mutação no gene que codifica a proteína P53 não só está ligada a mais da metade dos casos de câncer, como também essas mutações estão ligadas aos cânceres mais malignos e que têm os piores prognósticos. E é aí que entra justamente a parte que esse estudo que foi publicado elucidou. Então, esse estudo demonstrou que essa proteína P53 mutante, ou seja, quando o gene que codifica ela sofre alterações, essa proteína mutante forma agregados proteicos, ou seja, a proteína defeituosa forma ali agregados, e é justamente esses agregados que fazem com que o tumor sofra uma progressão. O mecanismo que faz com que forme esses agregados foi elucidado no estudo e foi chamado de transição de fase, que ocorre quando a proteína P53 sai de seu estado comum líquido, passa a um estado conhecido como condensado de gel e posteriormente passa para um estado de agregados sólidos. E todo esse processo e como ele ocorre foi descrito no estudo. Então, qual que é a importância disso? Qual que é a importância de você elucidar como que se dá essa formação de agregação de proteínas que levam ali ao câncer? Bom,
A importância é você justamente saber como funciona esse processo, pode fazer com que você tenha um subsídio para desenvolver medicamentos que agem justamente impedindo que esse processo aconteça. Você pode ali desenvolver medicamentos que impeçam essa transição de fase de ocorrer. E é justamente a pessoa que já tem ali uma célula onde o gene da proteína P53 sofreu mutação, essa pessoa poderia ali se beneficiar de medicamentos que agiriam impedindo que essa proteína defeituosa forme esses agregados e que leve a formar células cancerígenas. Uma importância também muito boa de você ampliar o conhecimento acerca das mutações no gene da P53 é você justamente pensar ali em alvos para a terapia gênica. A terapia gênica é uma maneira de você se utilizar de um vetor viral para você inserir um gene de interesse ao mesmo tempo que você tira um gene defeituoso. Então, se você conhece mais sobre o gene da P53, no futuro, quando a terapia gênica se tornar mais popular e mais acessível, você pode ter ali mecanismos de prevenção do câncer, né? Então, a gente ter um conhecimento que forme uma frente de ataque contra o câncer é importantíssimo. E por isso que a importância de estudos nesse sentido. Temos que também dar muito valor à pesquisa aqui no Brasil. Muitos pesquisadores aqui no Brasil sofrem com falta de recursos para suas pesquisas e isso é algo grave. O Brasil tem que ser um país que passe mais a valorizar a ciência e investir nisso, porque temos aqui grandes pesquisadores que são capazes de contribuir muito para o conhecimento científico. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei passar aqui a informação da maneira mais clara possível. Então, se vocês gostaram, deixa aqui um gostei no vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. E se vocês têm interesse aqui por esses assuntos da área da ciência, os assuntos mais atuais da ciência que eu trago aqui para vocês, e também sobre vídeos da área da microscopia e microbiologia, então se inscrevam aqui no canal, né, se você já não é inscrito, para ficar sempre por dentro das novidades que eu vou trazer aqui para vocês. Então é isso, vejo vocês na próxima, tchau!